Mas Teve, aí entra a funcionou. entrevista do Roger Machado falando que o técnico brasileiro não deve nada para técnico estrangeiro. Aí eu já discordo. Eu acho que o técnico brasileiro está muito atrás dos estrangeiros. A gente está vendo o sucesso. Os portugueses vêm no Brasil aqui, estão passando o trator. É sintomático, cara. Então, Eu ele não dizer acho. isso, É, para mim, não cola, viu, o é. Roger? Eu não acho que técnico brasileiro seja incapaz. Não. Acho que Eu é acho. preguiçoso. Não é nem isso, eu acho que é muito um comodismo, tipo assim, aqui a gente tem muito esse paternalismo, a gente tem que ser aquele cara A que. gente é o país do futebol, a gente não É, precisa de ninguém de fora pra então, ensinar. é muito isso. Só que assim, se você pegar a própria história do futebol brasileiro, lá atrás já teve técnico europeu no Brasil. O Bela Gutmann, que ganhou a Champions League com o Benfica, que perdeu pro Santos, inclusive, tá ali, ó, o negócio dele. Né? O Bela Gutmann foi técnico do São Paulo. Depois ele vai pro Benfica, era um húngaro no futebol brasileiro. Então, assim, você aprendeu algo com ele ali. Sem Né? dúvida. Sistema de jogo, W, tal, etc. Então, passou com o tempo, e óbvio, né? A gente tem técnicos maravilhosos na história do futebol brasileiro, e vai pegar histórico aí, o Lula no Santos, né? Meu Deus, não é mais o Lula, o técnico Lula do Santos, né? O próprio Zagallo, um baita treinador, né? E passando, Rubens Minelli, etc., Oswaldo Brandão, e vem o Tele Santana, Mas que eu era acho um que gênio da tática. até o fim dos anos 90 eu concordava que não devia muito, não. Não, então gênios da tática. O próprio Luxemburgo era um Não, pra monstro mim, de tático. Luxemburgo, dos que eu vi, não, hoje é Aqui. um dos melhores. Então, gênios da tática. Ele Caras muito mudava bons. jogo no intervalo. Exatamente. Só que com o tempo, você começa a ver que tem uma mistura de técnicos argentinos no futebol europeu. Né? Você vê, argentinos. Aqui mesmo, nas eliminatórias, o Brasil tem um técnico brasileiro, quase todas as outras, e acho que o Paraguai tem um técnico paraguaio, as outras todas são técnicos argentinos. Alguma coisa quer dizer isso, E né? por que que não temos brasileiros, né? Então, É, assim. por aí, né? Então, assim, você vai ter um técnico brasileiro no América do México, que tá fazendo um baita trabalho, o Jardine. Mas é difícil, hein? Né? Aí você vai ter técnicos brasileiros no mercado alternativo da Arábia Saudita, não nos times grandes, nos times menores, né? Tem o Odair Hellman, O Maionese tá né? lá. O Maionese o tá lá, Chamusca. Chamusca, o Chamusca tem uma história de sucesso no futebol árabe, mas enfim, não é dos times grandes também, já Não. foi, mas não é mais. Aí você vai ter técnico brasileiro no mercado asiático, mas você não vê ele em grandes centros, você não vê. Você vai ter o Silvinho trabalhando na Albânia, na Albânia. seleção da Albânia. Tá indo bem. E resto, assim. Mas você não tem esses caras. Você não tem esses caras trabalhando em grandes centros do futebol. A última experiência a gente teve o próprio Luxemburgo no Real Madrid e o Felipão no Chelsea. Os Só. caras acharam um Inclusive, DVD o- antigo do Real Madrid, ele dando treino lá. Ah, o ele Andrei. falando. O Andrei. O Andrei Espetacular postou. esse DVD, cara. Por Ele onde falando- Andrei? Tá a indicação aí. Por ele onde Andrei? falando- Luxemburgo? Ele falando em espanhol e inglês com o Beckham. Pô, é Sim. sensacional. E Eu ele nunca- tentando falar São mesmo. imagens bem legais que nunca Mas o poucas Luxa, ele pessoas não teve viram. tanto sucesso na E real. o Go to the Right. O Go to the Right. Viu o Beckham? O Go to the Ele Right. fala que uma vez ele tirou o Zidane, o Mas Ronaldo, é mas não, paia, ele fala, mas não tirou, né? Não foi o nesse Andrei da Juventus, explicou, contra a Juventus. Então, no canal é Por Onde Andrei, é muito bom, É legal. muito bom. Ele fala dessas histórias aí. E ele fala assim, não foi bem assim que aconteceu, mas é o que ele lembra, né? Daquilo, Sim. tipo, o Zidane deve ter conversado com ele se alguma coisa mesmo e tal. Mas o próprio Ronaldo, a relação Zidane, de Luxemburgo e Fenômeno não era muito boa no Real Madrid, eu não lembrava disso, Sim. né? E essa história é muito legal. Mas, voltando pra falar do Roger, óbvio que técnicos... O Roger é um grande exemplo, ele tá fazendo um Tá baita muito bem. trabalho. Mas eu não vejo o Roger hoje, infelizmente, com o estofo de assumir uma seleção brasileira. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta, então. Só pra ficar clara essa história de que, tipo, o brasileiro... Mas você opina também, tá? Na sua Não, pergunta. vou... Mas é que essa é uma sinuca, velho. É. Fala 3 técnicos brasileiros que poderiam assumir a seleção agora. Nenhum. Potencial pra assumir a seleção? Ah, três. Nenhum. Só apostas. Tem algum? Pode falar. Renato Gaúcho. Deus me livre. Renato Gaúcho teria? Ah, cara, mas o Renato Gaúcho é um cara que chega com É moral. boleiro, é o Moral, boleiro. Mas Mas é o Que é o eu tal acho do que paizão. precisa mais hoje que boleiro do que Mas técnico essa hoje. boleiragem dele não deu certo Se também. fizesse o no trabalho. Romário lá, era melhor do que colocar um técnico comum, cara. É, O então- Romário. Ninguém na seleção ia ser maior que o Romário Você pra percebe que o pra Scaloni virar é as tipo costas um pro Dunga? Romário na rodinha do Dorival lá com o dedinho levantado, cara. Ninguém.